Um vírus capaz de matar até 70% dos infectados. Sem vacina, sem tratamento específico, capaz de atacar diretamente o cérebro. Se isso soou familiar, não é coincidência. Poucos anos atrás, o mundo parou por causa de um vírus que também veio da Ásia, também estava ligado a morcegos e também começou como um alerta distante. O resultado? Milhões de mortos, economias destruídas e um trauma coletivo que ainda não cicatrizou. E agora, curiosamente, na mesma época do ano, surge um novo alerta global. O nome dele é vírus Nipah. A pergunta inevitável é: estamos ignorando os sinais mais uma vez? Ou esta lição já está mais que aprendida? Seja muito bem-vindo ao Sociedade Analítica. Aqui, a gente não reage aos fatos. A gente analisa o que está por trás deles. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fernando Bassar. E sim, eu sou o seu avatar digital. Dito isso, vamos entender o que é este vírus, e como ele pode nos afetar. O Nipah é um vírus zoonótico, ou seja, passa de animais para humanos, identificado pela primeira vez no fim dos anos 90, na Malásia. Seu reservatório natural são morcegos frugívoros do gênero Pteropus, conhecidos como morcegos-raposa. Eles não sugam sangue, eles comem frutas. O problema começa quando esses morcegos contaminam frutas com saliva ou urina. Animais como porcos ingerem esses alimentos. E o ser humano entra em contato com esses animais infectados, e foi exatamente assim que o vírus começou a circular. O Nipah não é só mais um vírus respiratório. Ele tem forte afinidade pelo sistema nervoso central. Os primeiros sintomas parecem inofensivos: febre, dor de cabeça, dor no corpo. Mas, em poucos dias, o quadro pode evoluir para confusão mental, convulsões, encefalite, inchaço do cérebro, coma e morte. E aqui está o dado que muda tudo. Mesmo quem sobrevive pode ficar com sequelas neurológicas permanentes. A taxa de mortalidade varia entre 40% e 75%, dependendo do surto. Para efeito de comparação, a Covid teve uma letalidade média inferior a 2%. Recentemente, mais de 100 pessoas foram colocadas em quarentena na Índia após novos casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde colocou o Nipah na lista de patógenos prioritários, aqueles com potencial epidêmico e pandêmico. Não existe vacina ou tratamento específico antiviral eficaz. O cuidado hoje é apenas suporte clínico. Isso não é teoria da conspiração, é vigilância epidemiológica oficial. Aqui entra a parte mais delicada. Por ser extremamente letal, o Nipah tem dificuldade de se espalhar rapidamente. Isso limita surtos, como acontece com o Ebola. Porém, já foi comprovada a transmissão de humano para humano. O vírus pertence à mesma família do sarampo, um dos vírus mais contagiosos da história. Hoje, ele não se transmite pelo ar. Mas vírus sofrem mutações. E pandemias não nascem grandes, elas começam sendo subestimadas. Até agora. Não há casos no Brasil. O morcego reservatório não existe aqui. E isso reduz bastante o risco. Mas vamos ser honestos. A Covid não chegou aqui por causa do morcego. Ela chegou por aviões, aeroportos e pessoas. O risco não é alto, mas não é zero. Especialmente em um mundo globalizado, com viagens constantes e cadeias internacionais de contato. Isso não é para causar pânico, é para lembrar uma verdade incômoda. Surtos virais vão continuar acontecendo. A questão não é se, é quando. O Nipah é um vírus que precisa ser observado, estudado e levado a sério, antes que o mundo seja pego de surpresa outra vez. Sejamos absolutamente honestos, sem verniz moral e sem eufemismos. No Brasil, tudo vira jogo político, inclusive a morte. A pandemia de 2020 não criou esse padrão. Ela apenas o escancarou. O que vivemos naquele período foi muito mais do que uma crise sanitária. Foi um experimento social em larga escala, no qual o medo se tornou um instrumento de poder e a urgência virou justificativa para atropelar direitos básicos. Em nome da ciência, da segurança e do bem coletivo, o sistema avançou de forma agressiva sobre a liberdade do indivíduo, e fez isso com aplausos de boa parte da sociedade. Enquanto o cidadão comum era confinado, multado, silenciado e tratado como ameaça em potencial, o Estado gastava como nunca. Trilhões foram despejados sem controle, contratos emergenciais viraram regra, a fiscalização foi suspensa e o discurso era sempre o mesmo. Depois a gente vê. Nós vimos. A conta chegou, e chegou com juros, inflação, desemprego e perda de poder de compra. O governo federal da época se tornou o alvo central de uma ofensiva sem precedentes. A grande mídia assumiu um papel que ultrapassou o jornalismo e entrou diretamente no campo da militância política. Frases foram tiradas de contexto, declarações foram recortadas cirurgicamente e qualquer tentativa de questionar o método adotado era imediatamente rotulada como negacionismo ou crime moral. Paralelamente,
O Supremo Tribunal Federal passou a exercer um protagonismo político explícito. Decisões que deveriam ser administrativas ou técnicas foram judicializadas. Iniciativas do Executivo foram sistematicamente travadas, esvaziadas ou desfiguradas. Criou-se na prática um governo fragmentado, onde ninguém mandava por inteiro, mas muitos interferiam. Nos estados, instalou-se um espetáculo à parte. Governadores disputavam espaço na mídia como se estivessem em campanha permanente. Cada medida mais dura rendia manchetes, cada restrição virava capital político. O sofrimento da população virou moeda de troca. Pouco importava o impacto econômico, psicológico ou social. O objetivo era construir narrativa e, de quebra, desgastar o presidente da República. E o brasileiro pagou o preço. Pequenos empresários quebraram. Autônomos foram abandonados. Famílias perderam renda, estabilidade e esperança. Pessoas morreram não apenas pelo vírus, mas pela negligência com outras doenças, pelo colapso emocional, pelo desespero silencioso. Liberdades que levaram séculos para serem conquistadas foram suspensas com uma canetada. Ir e vir, trabalhar, escolher, questionar. Tudo isso passou a ser tratado como privilégio, não como direito. E o mais assustador, muitos aceitaram. Diante desse cenário, a pergunta que realmente importa não é sobre o passado, é sobre o futuro. Se uma nova pandemia surgir hoje, sob o governo atual, o que aconteceria? Teríamos um país mais equilibrado, mais crítico, mais desconfiado do poder? Ou repetiríamos o roteiro trágico de países como a Argentina, onde o Estado esmagou a sociedade com lockdowns intermináveis, controle excessivo, pobreza e autoritarismo? Tudo legitimado pelo medo? O brasileiro aprendeu alguma coisa? Ou continua acreditando que o governo, qualquer que seja ele, sempre age com as melhores intenções? Porque a verdade incômoda é esta: fomos cobaias vivas. Testaram limites, testaram obediência, testaram até onde poderiam ir sem resistência e foram longe. Se não houvesse resistência institucional e política naquele momento, especialmente por parte do então presidente, o Brasil teria sido empurrado ainda mais fundo em um abismo de autoritarismo sanitário, submissão irrestrita às big pharmas e concentração de poder em órgãos que não respondem ao voto popular. Nada disso é teoria da conspiração. É história recente. Por isso, minha conclusão é direta e desconfortável. Um novo surto sob o governo atual encontraria um Brasil fragilizado, endividado e institucionalmente vulnerável. A pergunta final não é se o sistema tentaria repetir o método. Ele tentaria. A pergunta é: o povo permitiria novamente? Agora eu quero saber de você. Você acha que estamos preparados para lidar com um novo surto global? Ou vamos repetir os mesmos erros de sempre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Aqui a gente não reage à manchete. A gente analisa os fatos e te contamos o que a mídia brasileira comprada não pode te dizer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.